curso de letras é um marco na minha vida porque, assim, é muito legal você encontrar o seu lugar no mundo. E o curso de letras foi um pedaço desse meu caminho de me encontrar no mundo, porque é um curso que era, assim, uma diversão contínua para mim. Não porque fosse fácil, não era nada fácil, a gente tinha que doar a alma, a vida por aquele curso, mas era um ambiente de figuras tão inspiradoras, não só os meus professores, que eu tenho imensa admiração até hoje. Eu era basicamente fã dos meus professores, e meus amigos também eram assim, tipo, tinha uns professores que entravam na sala, só voltava a gente gritar de tanta emoção. Quase que eu fui clube. E também porque os meus colegas, né, as pessoas que eu tive a oportunidade de estudar, eram pessoas tão incríveis, são pessoas tão incríveis, né? Hoje eu vejo a jornada delas após a formatura, e é incrível ver elas se expandindo no mundo, se encontrando. Olá, pessoal, nós estamos chegando aqui no último programa desta temporada do Papo Entre Nós, chegando no período de Natal, de férias, e nós queremos agradecer a todos aqueles que nos acompanharam, assistiram alguns episódios desse programa que tem esse compromisso de apresentar um pouco do nosso instituto, da riqueza da educação profissional, especialmente as transformações e os talentos dos nossos estudantes, as ações educativas que acontecem nessa instituição, conversando de frente com servidores, com estudantes, com aqueles que fazem a diferença na vida das outras pessoas. Hoje nós vamos conversar e bater um papo com uma jovem extremamente talentosa, a Laura Ortiz, que escreveu um livro, mas não é qualquer livro, né, Laura? Um livro que fala de outras dimensões, né, que extrapola o universo e que, de repente, chega em Rio das Ostras, local que comumente tanto você tem referências belíssimas na sua vida, eu também tenho belíssimas referências, e eu estou muito curioso para conhecer um pouco dessa história, desse livro, que é de fato uma preciosidade, belíssima capa. Olha, eu estou muito com um apetite muito aguçado para poder conhecer um pouco mais dessa história. Laura, mas antes, e eu imagino o orgulho que você tem aqui, né, do DORRO, né? E já foi, você já esteve na Bienal Internacional de São Paulo, né, falando sobre ele. Você fez o lançamento na Academia Campista de Letras, também fez uma apresentação especial na Bienal, e o lançamento foi no início do ano, em janeiro. Então, esse ano de 2022 foi um ano muito especial e nós vamos falar sobre ele. Mas antes eu queria conhecer um pouco da Laura, né, que fez curso de letras aqui no nosso instituto, foi nossa bolsista na diretoria de comunicação, né? Eu já vi o carinho que a Juliana e todos os colegas têm com você. Também foi bolsista de pesquisa com o professor Jones lá do nosso Campo Centro. Conta um pouquinho dessa sua experiência como aluna do Instituto Federal Fluminense, nesse curso que, pessoalmente, eu tenho um carinho muito especial. Eu, enquanto diretor do Campo Centro, tive a oportunidade, né, de estar junto com esse grupo de professores que ousou criar um curso de formação de professores em letras, numa escola que tradicionalmente era uma escola de educação industrial, e depois nós avançamos tanto no Instituto Federal, hoje curso de letras, de educação física, de teatro, temos aqui em Guarulhos música. Então o Instituto Federal Fluminense foi para muitos outros horizontes. Como é que foi essa experiência, Laura? Conta um pouquinho.
O curso de letras é um marco na minha vida porque, assim, é muito legal você encontrar o seu lugar no mundo. E o curso de letras foi um pedaço desse meu caminho de me encontrar no mundo, porque é um curso que era, assim, uma diversão contínua para mim. Não porque fosse fácil, não era nada fácil, a gente tinha que doar a alma, a vida por aquele curso, mas era um ambiente de figuras tão inspiradoras, não só os meus professores, que eu tenho imensa admiração até hoje. Eu era basicamente fã dos meus professores, e meus amigos também eram assim, tipo, tinha uns professores que entravam na sala, só voltava a gente a gritar de tanta emoção. Quase que um fã-clube. E também porque os meus colegas, né, as pessoas que eu tive a oportunidade de estudar, eram pessoas tão incríveis, são pessoas tão incríveis, né? Hoje eu vejo a jornada delas após a formatura, e é incrível ver elas se expandindo no mundo, se encontrando, né? Porque o curso, ele abraça não só quem quer muito viver, ser professor, viver da educação, ensinar português, como nós que, tipo, amamos a literatura. Então, cada um foi achando o seu lugarzinho no mundo, e ali a gente tinha um espaço em comum e muito seguro. Então, a gente tinha trocas de ideia incríveis. A minha turma era uma turma... Gente, nas aulas de literatura, o quanto que a gente não chorava lendo os livros, os poemas. Era um negócio muito engraçado. Era muito orgânico. Era um espaço que eu sinto muita falta, sabe? Sim. Laura, você sabe, você falando para mim isso, tem duas coisas que eu... Uma que ainda eu acho que vai acontecer. Eu acho que as duas podem acontecer, mas eu, quanto diretor, nós queríamos fazer um projeto de leitura com todos os estudantes da educação básica no nosso instituto, mas à época, isso era mais ou menos 2011 ou 2012, a gente estava conversando com a Livraria Cultura, e naquele tempo estavam começando os leitores digitais, tipo Kindle, mas a própria leitura não, era a Cultura, ela tinha um leitor próprio, Kobo, né? E a gente queria articular a leitura, mas já nesse novo paradigma digital. Isso estaria conectado com comunidades na internet de leituras, então a ideia não era adotar um livro único, mas era você mostrar vários gêneros, e o estudante ele escolheria um livro daquele gênero e ele participaria da comunidade. Era um projeto do professor André Webb, né, que ele estava fazendo no doutorado dele. Não sei se fosse o mestrado ou doutorado, e eram comunidades de leitura. Então, você poderia, da sua turma, conversar com os colegas de outras turmas, não necessariamente da sua, mas aquelas pessoas, por exemplo, que escolheram ficção, outros que escolheram romance. Então, comunidades de leitura, mas já integrando. E a gente teria uma bolsa para que o estudante pudesse comprar o seu leitor, né, e também o livro todo mês. Mas houve uma dificuldade jurídica, enfim, nós não conseguimos, mas seríamos, os nossos professores de letras estavam muito encantados. Ainda nós não tínhamos o curso de letras. Não, já tínhamos o curso de letras. E a ideia é que os nossos alunos de letras seriam esses incentivadores das comunidades, né? Isso é um negócio muito legal. Infelizmente eu não consegui fazer. E um outro era o seguinte, mas esse eu acho que ainda pode ser feito, né? Quando o projeto do Bloco G, onde os cursos de licenciatura foram para os 3 primeiros andares ali do curso, no segundo andar, o primeiro é um restaurante, o segundo é a biblioteca, a nova biblioteca. Então a ideia é que o curso de letras, que seria logo acima, né, ou ali em cima, tivesse a biblioteca como um laboratório seu, laboratório de leitura, né, para justamente isso. Então a ideia é que vocês teriam, enquanto alunos, esse grande laboratório que seria a biblioteca, espaços de leitura, mas também ficariam responsáveis por incentivar os alunos da educação básica. Eu acho que esse projeto ainda pode acontecer, né? Porque é isso, eu acho que as pessoas do curso de letras, né, essa paixão pelos livros, eu quando pude iniciar esse trabalho e a gente expandiu a biblioteca, eu falei, olha, se eu terminasse a minha gestão, só ter feito uma biblioteca, eu já estaria feliz, né? Então, essa paixão pelos livros, né? E você teve realmente professores
muito encantadores e eu conheço muitos das colegas de lá, elas são apaixonantes. Agora, conta da sua experiência como aluna bolsista, né? Porque, assim, além de você ter esses professores maravilhosos, esses colegas também, né, que fazem a diferença, né? Como é que foi a sua experiência na escola como bolsista? Bom, a primeira coisa que eu queria acrescentar na fala sua da biblioteca, eu passei muito tempo da minha vida na biblioteca do IFE, né? É mesmo? Uhum. E o nosso amor, né? O amor pelas coisas que a gente gosta muito contagia as pessoas. E o amor pela literatura contagia as pessoas. É uma coisa muito incrível. Cara, ser bolsista do IFE é uma experiência, assim... Eu tinha como sonho, né? Eu entrei, assim, querendo zerar minha lista de toda a experiência possível que o IFE poderia me proporcionar. Então, eu comecei como bolsista aqui na reitoria, que era na diretoria de comunicação. E ali eu tive que sair da minha zona de conforto muitas vezes. Porque eu sou tímida, eu não gosto de entrevistar, não gosto de falar com as pessoas, não gosto de usar telefone para fazer chamada. A gente tinha que ligar para as pessoas. Olha, tinha que entrevistar. Eu tive que sair da minha zona de conforto muitas vezes, mas... Então foi um grande laboratório de aprendizagem, né? Não, desenvolver outras competências, né? Certamente. Era justamente por isso que eu me jogava naquilo que eu sentia que eu tinha muita dificuldade. Então, a bolsa como aqui na reitoria era uma coisa totalmente contra a minha, assim, minha composição como ser humano, porque eu gosto de ficar quietinha e falar pouco. E aí eu me joguei. E você veio para a diretoria de comunicação. E aí eu me joguei, aprendi muito. Esses textos, a formatação dos textos, as palavras que nós temos que utilizar em determinados contextos sociais me ajudaram muito na produção depois da divulgação do meu livro, para me comunicar com as pessoas, a formalidade dos e-mails. Eu soube que você tem um Instagram, tem uma conta aí que também você faz uma divulgação. Uhum. Minha mãe é minha assessora, eu mando meus textos todinho para ela revisar. Ah, que legal. Mas você tem muitos seguidores? Não considero que eu tenho muitos seguidores. Quantos seguidores você tem? Eu tenho 7.000 e pouquinho. Nossa, é bastante. Eu não, é porque a gente acha que todo mundo é Felipe Neto, esses caras assim, né? Eu mas não tô 7 nem perto. né? Olha, se você vai fazer uma palestra num grande auditório, vamos pegar da UENF, por exemplo, aqui em Campos, ou o Trianon, você vai falar para 600 pessoas, 800 pessoas, você está falando para 10 Trianons. É bastante coisa, hein, Laura? É que é engraçado, porque no mundo, né, assim, na nossa realidade, quando eu falo que eu tenho 7.000 pessoas, as pessoas consideram muito, mas quando as pessoas estão me olhando dentro da internet, é uma dinâmica diferente, é sempre assim, você deveria ter mais. É um mundo muito dinâmico, né? Mas, assim, é tudo fruto do meu trabalho. Eu trabalhei muito com o Instagram, eu tenho desde 2016 nessa luta aí, entendeu? E a minha mãe me ajuda bastante nisso. E a sua experiência, então, na DIRCOM também te ajudou, né, a perceber esses trejeitos, eu vou chamar entre aspas, né, que são técnicas, né? Para cada tipo de canal tem uma técnica. Formalidades, que é um tipo de educação que a gente tem que ter para os ambientes sociais. É uma coisa que eu falo com minhas crianças na escola, né? A gente aprender a falar a nossa linguagem em todos os ambientes sociais. Então, assim, a formalidade de mandar um e-mail, como você se colocar dentro de um e-mail, é uma coisa que eu aprendi aqui também. E eu levo para a vida. Eu uso isso assim, ontem eu usei. Entendeu? Você é professora, né, da rede municipal de língua portuguesa, uhum. né? E conta também um pouco da sua experiência como a bolsista de pesquisa, um projeto de pesquisa. Como que foi essa experiência? Então, quando eu já tinha assim, sentido que eu tinha vivido o máximo possível da experiência aqui na DIRCOM, eu pensei, caramba, eu quero fazer pesquisa. Era uma coisa que eu queria muito fazer, era pesquisa. Então eu falei, o que aparecer na minha frente, eu vou pesquisar e vou dar o meu sangue, minha vida para essa pesquisa. E foi exatamente isso que eu fiz. Aí abri um edital de bolsa, eu me inscrevi, aí eu fiz a entrevista com o meu orientador, né? Que foi inclusive o orientador do meu TCC, Jones, e eu falei para ele, olha,
Meu sonho é estar no Confict com um banner apresentando a minha pesquisa. Confict, para quem não sabe, né, é esse congresso de iniciação científica da pós-graduação que a UENF, o IFE e a UF, né, fazem todos os anos. Né? Eu acho, Laura, que é o maior evento desta natureza do interior do estado do Rio de Janeiro. Então, realmente é um sonho estar lá, né? E olha aí como a DIRCOM entra aí de novo, porque eles me mandaram para cobrir o Confict. Aí eu vi todo mundo apresentando a pesquisa com um banner, eu falei, eu quero essa vida. Eu quero fazer esse negócio aí. Eu quero esse negócio aí, entendeu? Aí eu fui, a gente iniciou a pesquisa, porque quando você faz uma pesquisa, tem tanta coisa para aprender. Não é só você chegar lá e falar, eu quero pesquisar, sei lá, sobre esse recorte aqui e pesquisar. Não, você tem a forma como pesquisar, a metodologia, a linguagem, as referências. É muita coisa que você tem que aprender. É como se você aprendesse outra língua. Você sabe, Laura, a minha experiência, e aí já no mestrado, né? Porque quando eu fiz graduação, não tinha... Eu trabalhava, ao mesmo tempo não era um turno trabalhando, outro turno estudando, então eu não ficava muito na instituição. Mas eu fui descobrir isso no mestrado, né, que são os artigos científicos. Porque nós, usualmente, na graduação, trabalhamos com livros. Até surgiu um livro, e você vai contar logo agora o seu livro, né? Foram 10 anos preparando com muito carinho, né? Mas para você gerar um livro, aquele conhecimento já está mais amadurecido. Né? Entre o momento que ele surgiu e o momento que ele se amadureceu e se consolidou, e ele se torna um livro. Então, há uma distância. Né? E quando a gente vai para o campo da pesquisa, dos artigos científicos, nós estamos falando do caldeirão, do momento que o conhecimento está sendo amalgamado. E foi uma experiência para mim tão incrível que eu imagino que é essa experiência que você teve, né? De você entrar num universo, outra dimensão, né? Que nós vamos ver aqui. Né? Porque parece que é uma outra dimensão. Né? Você está lidando com conhecimento fresquinho ou quentinho, né? Está saindo ali do forno e você está lendo um artigo científico, você está produzindo um artigo. Ter uma faculdade, né? Fazer um curso superior onde você tem isso como parte da sua formação, te enriquece muito, né, Laura? Muita coisa. Eu penso nisso, como que eu fui privilegiada de fazer faculdade e fazer ciência, sabe? Aprender e ter acesso. É realmente isso que você está falando, um acesso a um conhecimento que não dá para mensurar. É uma sensação, assim, de outra visão do mundo, de outra visão da sociedade, uma visão aprofundada do conteúdo que você está estudando ali dentro da sala. E como aplicar isso na sua realidade é uma dimensão muito profunda. Tudo se torna muito profundo. Agora nós vamos falar deste seu filhotinho. Esse bebê pesado. Seu bebê que você, né, que já nasceu bem, né, para que as pessoas tenham ideia, né, um livro Dorro. Conta pra gente, como é que começou a ideia de escrever um livro? Se isso era um sonho seu que você nutria? Pelo que a gente conversou um pouco, você adora ler. Ninguém escreveria um livro desta magnitude se não fosse um apaixonado pelas letras. Fala um pouquinho da gente, deste sonho que se realizou, que está aqui amalgamado, cristalizado. Fala um pouquinho dele, da história que está aqui. Mas primeiro conta a história do sonho do livro. Depois você vai contar a história do livro pra gente. Tá bem. Olha, eu brinco que o sonho do livro veio antes de mim. Ele veio pro mundo, estava ali, eu nasci, ele já estava me esperando. Porque é assim, a vocação que eu sempre tive. Eu comecei a escrever, eu tinha 3 anos de idade. 3 anos? 3 anos. E isso é muito marcado porque no meu aniversário de 3 anos, a diretora da minha escola me deu um diário de Cinderela. E eu tenho esse diário até hoje. E minha mãe me ensinava a escrever sobre o meu dia. Então, desde os 3 anos eu escrevo. Então, assim... Sua mãe é professora? Minha mãe é pedagoga, psicopedagoga, sempre me incentivou muito nas letras, né? Então, tipo assim, quando ela viu aquele caderno que eu ganhei aos 3 anos, ela me deu um modelo de diário para fazer. Então, todo dia eu começava, hoje eu fiz não sei o que lá, hoje eu brinquei de boneca, hoje mamãe me levou para passear. E minha mãe tinha muitos diários antes, que ela me mostrava, ela tinha o diário da própria adolescência, da vida toda dela e da gravidez que ela teve
a gravidez minha. Não sei como É. que fala esse termo. Onde Quando eu ela surgi. estava grávida de mim. Isso. E aí tinha esse diário. Então eu comecei a escrever muito cedo. E eu já escrevi histórias. Aí, tipo assim, quando eu tinha 5 anos, mais ou menos, eu escrevi A Ilha da Amizade. A Ilha da Amizade. É. Uma redação? Não, é um livro. Minha mãe imprimiu, aí ela cortou direitinho, publicou, deu pra família toda a Ilha da Que Amizade, legal. que era o meu texto, eu tinha escrito com as minhas Com ilustrações. 5 anos de idade? Uhum. Que Minha coisa avó tem linda. até hoje. E quando... Então, você foi sendo cunhada como uma escritora, né? Uma escritora mirim, uma jovem que adorava escrever, provavelmente a admiração da sua mãe, dos diários da sua mãe. Esse conjunto de estímulos, de incentivos, foi formando a Laura escritora desde pequenininha. Isso. Como a importância dos nossos pais na Demais, nossa vida, né? demais. Como Quem definem o seria nosso eu, né? futuro. Quem seria eu se eu não tivesse uma pessoa ali incentivando a me expressar através das palavras, né? Eu não seria ninguém. Tipo, eu não sou ninguém sem as palavras. Eu não sou ninguém sem literatura. Eu não sou ninguém sem essa minha veia artística. Não existe a minha personalidade sem isso. Então, se eu não tivesse uma forma de expressar, né? Eu seria uma alma frustrada. E, bom, então me diz, porque você disse que esse livro já estava no universo, Já né? E você foi lá apenas e capturou e foi instrumento de fazê-lo durante 10 anos. E aí? Então você escreveu seu livro com 5 anos de idade, seu primeiro livro, depois, né, uma pessoa que adorava escrever, provavelmente, redação devia ser a sua aula de literatura que você mais gostava na escola. E conta a história um pouco do livro. Então, existe uma teoria russa da literatura, teoria literária, que é o formalismo. Eles dizem que os textos, eles estão no universo, entendeu? Eles só baixam na gente. E eu tinha certeza que esse livro sairia mesmo que eu não existisse. Só que casou ali a nossa união e eu me sinto sempre muito feliz de ter sido escolhida. No dia 24 de dezembro de 2010, eu tive o sonho que inicia esse livro. Uma figura fantasmagórica me procura para dizer que ela fala: está tudo bem, eu voltei. Só que a presença daquela figura mexe tanto com o meu imaginário através do sonho que ela começa a fazer parte do meu dia a dia. E eu preciso desesperadamente criar uma história para aquela figura. Então tudo se inicia em 24 de dezembro de 2010. 2010. Você entrou na escola quando? Aqui na nossa escola, na literatura? 2017. 2017. Muito... Então, em 2010, 24 de dezembro, véspera de Natal. Uhum. Pertinho Muito desse tempo que nós estamos, né? Muito simbólico. Isso. E aí, pronto. Aí você começou a fazer o quê? Todo dia escrevia um pouquinho? Como é que você foi fazendo? Eu tinha... Tinha um hábito, tinha uma rotina? Eu vivia para escrever. Se eu não estivesse escrevendo, eu não estava bem. Eu tinha coleções de cadernos de 10 matérias escrito à mão dessa história. Eu escrevia, reescrevia e reescrevia. Era uma coisa louca. E aí ela foi se expandindo, né? E depois vieram os recortes. Mas era, assim, quase desesperador. Eu escrevia... Eu passei minhas férias todas do verão escrevendo. Eram cadernos de 10 matérias cheios, totalmente completos com essa história. E eles, né, continuavam nos meus sonhos, eu sonhava, eu via os fantasmas. Você estava imersa nessa demais, história que você construiu. Demais. Durante 10 anos, eu vivi aquilo. E Você começou nos cadernos, mas depois você deve ter usado o computador, lógico, naturalmente. Eu ganhei um computador em 2012. Aí eu comecei a passar tudo pro computador. Entendi a sua história. E o que é essa história? Fala, porque o livro já nos incentiva, né? É um livro muito, muito, muito bonito, e eu estou vendo aqui todo cheio de marquinhas. Mas é história de quê? Bom, nossa figura central se chama Aldan. Ele é um guerreiro lendário. Ele é um guerreiro lendário de outra dimensão, que ele é herdeiro de um legado, de uma religião que transmite o poder de você atravessar as dimensões. Mas ele sofre uma tragédia catastrófica.
O irmão mais velho dele mata a família toda dele. Todos os irmãos, o pai, a mãe, ele perde tudo. E eles eram milenares, então ele tá acostumado a viver uma vida milenar com uma família milenar. Então, quando ele perde tudo, ele simplesmente começa a fugir de dimensão em dimensão, tentando fugir da dor. Só que onde ele vai, a dor está. Ele acaba parando em Rio das Ostras, aqui no Brasil. Ele de outra dimensão, Sim. um outro universo, e ele vem parar em Rio das Ostras. Em Rio das Ostras, imagina que ele é uma figura lendária, é um homem gigantesco, ele não tem traços assim muito humanos, e ele vem parar ali no meio do carnaval, e ele se distrai com empregos mal remunerados, com cerveja, com o pagode, e ele vai vivendo a vida dele como Vai se se tornando nada, brasileiro. ele vai se tornando brasileiro como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse a religião antiga dele para prestar contas, como se ele não tivesse o passado. Então ele vive ali naquela rotina, ele acorda às 6 da manhã, dorme às 10, tem um salário péssimo. E você acha que, lógico que nós não vamos contar o fim, né, do livro, né, não é bom, né, mas o que você acha que te inspirou, assim? Rio das Ostras, você tem uma relação com o Rio das Ostras, né? Uhum. Então, com certeza isso foi elemento, né? Então conta um pouquinho, assim, das inspirações, né? Essa história, ela de alguma maneira toca com a sua história, com as suas experiências, ou não? Isso... Porque eu já vi aqui que Rio das Ostras faz parte dessa história. Rio das Ostras começa a ser cenário do meu livro porque meu pai se mudou para lá em 2010 e eu tive contato com essa cidade pela primeira vez em 2010. Então, como eu era muito jovem, eu vi uma magia muito grande. Esse sonho você teve lá em Rio das Ostras? Porque não, foi aqui em Campos. Ah, foi em Campos, né? Foi em Porque... Campos. Ah, tá. Mas eu estava pra ir, porque Natal eu sempre passo com a minha mãe. Ano novo que eu passo com meu pai. Então eu tava assim, fresquinho ali na minha mente e eu levei essa História. energia. Entendi. E eu achava essa questão. Eu acho a praia, qualquer praia, mágica, mística, tem uma felicidade. Eu não sei se é muito cultural nosso que a gente passa ano novo e férias na praia, mas me dá uma vontade, uma alegria, uma vontade de viver. Então eu sentia que Alden tem muito a cara de alguém que moraria na beira da praia, porque ele é muito otimista, ele é um cara que conversa com todo mundo, que faz amizade com todo mundo, e eu só consegui imaginar ele ali, naquele ambiente, fazendo amizade com todo mundo, levando a farofinha dele, o frango assado, entendeu? E é isso. E você acha que, porque você falou, acorda cedo, você acha que aqui também tem uma certa crítica, um olhar mais que exige esse olhar mais crítico de uma realidade que é muito pesada, né, para muitas brasileiras e brasileiros, né, que não é fácil, né, você às vezes um trabalho mais duro, com uma remuneração muitas vezes não tão adequada. Tem um pouco disso também? Você quis dar esse tom também? Ou... Não visando a crítica social, mas eu tinha quando eu estava escrevendo esse livro, eu tinha a visão do brasileiro como aquele ser que no meio da desgraça ele tá bem, sabe? No meio de toda a dificuldade, o brasileiro consegue fazer uma festa. E eu sinto que a Alden tem muito essa energia. Então, não foi visando necessariamente a crítica social. O otimismo, o olhar essa experiência brasileira de não desistir nunca mesmo. Exatamente. Exatamente Alden. Alden não tem capacidade de desistir. Ele sempre que passa por algum problema, ele tem uma visão otimista. Não, eu vou conseguir, na próxima vai dar certo, eu vou tentar de novo. E uma felicidade de estar vivo, sabe? De comemorar com o outro, de estar em contato com as pessoas. De viver essas experiências, né? Porque é assim, né? Você ter a possibilidade, no caso de Rio das Ostras, né? De poder ir à praia. São pequenos prazeres, mas que se você, né, levar isso de uma maneira otimista da vida, Sim. né? Isso também é uma perspectiva muito interessante. Agora, conta para mim, assim... Tem algum trecho aqui do livro que você gostaria só de ler para a gente um pouquinho, para a gente ter uma degustação? Tô vendo aqui, cheio de marquinhas, né? Que esse é o meu, aí eu anoto tudo, eu separo personagem, fala, tudo que você possa imaginar tá anotado nesse livro aqui. Vamos ver alguma... Bom, esse trechinho que eu separei
Tem muito a ver com o otimismo de Aldon. Por quê? Ele, depois de outra situação traumática, ele pega e fala assim: eu tinha um espanhol fluente, 2 pares de calça e 3 camisas. Meu patrimônio pessoal se resumia a isso e dores nas costas. O tempo estava passando e senti a pressão de tomar frente da minha vida outra vez. Tinha uma série de questões para pensar agora baseado em meu conhecimento praticamente nulo sobre esse mundo. Naquela época, o que eu sabia sobre a vida era um pouco deturpado pelo que via na TV e nos filmes. Algumas semanas antes, tinha visto um filme cheio de ação, carros de corrida, helicópteros e perigos que contava a história de um homem que fez uma travessia de um país a outro. Imaginava meu futuro mais ou menos assim: perpassado por voos perigosos e explosões de bomba, com a Polícia Federal me caçando e eu correndo através da fronteira. Era uma visão infantil que combinava muito com a minha idade mental. Olha, pelo trechinho que você leu, eu vejo a qualidade do teu texto. Olha, parabéns, hein? É algo assim muito, muito sofisticado. O primeiro livro, né? Como é que foi essa São Paulo, você conversando sobre o seu livro, o lançamento? Como é que está sendo o feedback desse livro? Eu recebo mensagens das mais variadas. Colocar esse livro no mundo é uma experiência assim, inexplicável. Na verdade, eu nunca achei que eu ia conseguir. E só de estar conseguindo é fantástico, porque esse livro me conecta. Eu conheci tantas pessoas maravilhosas através de ter colocado isso aqui no mundo, sabe? Pessoas fantásticas que só acrescentaram na minha vida, que só falaram, assim, só me deram toques, muito carinho, muito amor. E às vezes você nem se sente tão merecedora desse amor e desse carinho. Você fala, eu só fiz um livro, mas você recebe muito. É incrível. Ser artista é um negócio inexplicável. Colocar um livro no mundo é inexplicável. Tem alguma dessas mensagens gostosas que te chamam bastante atenção, que você gostaria de partilhar? É que são muitas, mas tipo, sempre elas ficam expostas na Amazon, porque o seu livro está sendo Scooby. vendido na Amazon. Também. Tem vários sites. Se você botar o nome do meu livro no Google, você já vai achar. Aí você pode escolher o site que você acha melhor. Entendi. Enfim. E... Bom, é isso. Bom, e agora tem um tipo aqui, você se denomina escrivando caos. O que é isso? É o meu user no Instagram. Só que ele veio antes de eu publicar o livro. Por quê? Aldon, ele não é o único personagem principal do livro. Eu geralmente uso ele como gancho porque ele passa por todos os outros personagens. Mas o irmão mais velho de Aldon, que matou a família toda dele, é conhecido como o Rei do Caos. E eu brincava que eu era funcionária do Rei do Caos. Porque todos os meus personagens vivem em função do Rei do Caos. Então eu sou escrivã do caos porque eu conto a história do Rei do Caos. Eu trabalho para ele. E agora, você lançou o seu primeiro livro. Você escreveu. Quais foram assim, as dificuldades? Eu estou falando isso para que outros estudantes que estão aqui, né, que talvez tenham uma história semelhante à sua, também tem lá as suas escritas, talvez não acreditem que isso vai ser realidade, e você está vivendo essa realidade. Como é que foi tornar isso uma realidade? Você teve algum patrocinador, alguém especificamente, ou uma editora? Como é que foi esse processo? É um processo que começa a não acreditar que é possível. Eu sei que é assim, clichê demais falar isso, mas eu não tinha tanta essa certeza de que era possível, sabe? Eu só tinha um compromisso com os meus personagens e eu queria muito trazer isso à vida. Depois disso... Um compromisso com seus personagens. Olha, eu tô legal. Falando, eles me invadiam, eles me acordavam de noite e falavam, olha, você tem que escrever capítulo tal. E eu falava... Agora? Mas era bem assim, uma relação assim, meio tóxica, vamos dizer. E depois, hoje tá melhorando muito o mercado literário, né? Existem muitas formas de você publicar, existe financiamento coletivo, existem editoras pequenas que estão começando agora, que é o caso da minha editora, que acredita
muito no potencial dos livros brasileiros, dos escritores brasileiros, das nossas histórias, e que querem expor isso para o mundo. Então, a gente tem possibilidades. Na época, eu só comecei a juntar todo o dinheiro da minha bolsa, né? Eu nunca gastei um centavo na minha bolsa para financiar o meu livro. Então você usou o dinheiro da bolsa sua, tanto de pesquisa quanto de... Eu não fazia nada, não gastava, eu não comia, eu vinha a pé, eu ia andando, eu não fazia nada. Eu juntava todo o dinheiro com o intuito de financiar o seu livro. Exatamente. Que coisa bonita, Laura. Não, é porque eu não poderia viver, se eu não você seria não trouxesse a vida, esse livro. Faltava um pedaço de mim. E segura esse livro aqui. E você segurando esse livro e olhando, qual o seu sentimento, assim? É o quê? Orgulho de ter feito? Ou tarefa cumprida? Ou, meninos, me deixa aí que eu já te atendi, agora eu quero outras personagens. Ou você, a partir desse livro, diz o seguinte, eu consegui isso aqui, agora eu vou para minha segunda aventura. Eu só essa aí, eu consegui, terminei, paguei o que eu tinha que pagar, agora eu vou para os próximos, porque tem muita gente aqui atrás de mim já jogando. Mas já são outros personagens ou são os mesmos? São os mesmos. Os mesmos. Por isso que tem tanta anotação, porque eu tenho que lembrar as coisas deles para falar mais para frente. Que coisa legal, Lara. Que coisa joia. É bom, né? Eu não tenho esses personagens, né? Mas provavelmente aqueles que têm esses personagens vão se sentir muito, muito incentivados, né, por você. Cara, mas artista é um negócio meio diferenciado, sabe? Eu não sou a única que fala com personagens. E você é professora, né? E seus alunos, eu acho que devem sentir orgulho de ter uma professora que tem um livro. Você, às vezes, trabalha algum trecho do seu livro. É lógico que ele é muito sofisticado. Você trabalha em que ano? Eu trabalho com o 6º, 7º e 8º. Eu não compartilho muito, porque eu não quero que eles se sintam pressionados por isso. Então, eu, na verdade, nunca falei pra eles que eu escrevo livro. Eu falo pra eles, eu sou professora de português. Mas eles não descobriram? É que o meu nome é artístico, né? Aí eles podem até... Eles já me perguntaram tudo, o nome do meu pai, da minha mãe, assim, pra pesquisar na internet. Mas você nunca falou do seu livro? Não. Porque, tipo, eu não quero que eles tenham essa sensação de uma figura... mas eu pessoalmente sentiria muito orgulhoso se eu tivesse com uma professora que fosse uma autora. Não, mas eu entendo. Eu gosto que eles se sintam muito ligados a mim, que eles sintam que eu não sou uma figura de autoridade. Essa é uma coisa que eu busco muito neles. Uma ligação que eles sintam que eu sou uma figura que está ali com conhecimento para passar, mas que eu tô bem próxima a eles. Eu entendo eles, entendeu? Então eu não gosto muito de nada que possa deixá-los intimidados. Assim. E eles foram à Bienal de Campos? Não. Infelizmente. Mas... Eu falei tanto com eles, eu falei, eu queria tanto levar vocês na Bienal. Meu Deus. Eu ia ser tão feliz. Mas o secretário de Educação de Campos, ele é amigo nosso, né? Ele foi professor aqui da casa, hoje ele é professor do Instituto Federal de Brasília, mas se ele vê isso aqui, né? A próxima Bienal, com certeza. Por favor. Nós quero levar minhas crianças lá. E se não, por acaso não pudesse, o IFE, você vai falar aqui, nós vamos conseguir, nem que seja uma van, para os seus meninos lá, porque uma professora que gosta tanto das letras, autora, né, tem que, de fato, fazer aquilo que sua mãe fez com você, né, e você faz hoje, transborda isso para os seus estudantes, e essa experiência da Bienal é uma experiência muito legal. Quer dizer, não vai ser ano que vem, né, daqui a 2 anos, né? Então, mas eu tenho certeza que na próxima edição da Bienal eles vão de alguma maneira. Laura, foi um grande prazer aqui. Como futuro, você já está escrevendo o segundo livro? Já. Os personagens não te deixaram? Não, tem que trabalhar. Mas tem alguma previsão de lançamento? Não, meu processo é muito assim... De acordo com a inspiração. Entendi. De acordo com o quanto eles me enchem o saco. Então, estão fazendo. Então, nós estamos aqui também chegando no Natal. Né? Esse livro tem um capítulo sobre o Natal. Tem o Natal de Aldo, que eu gosto de brincar. Porque
Ele veio de outra dimensão, ele não sabe o que é passar Natal no nosso mundo, muito menos o que é passar Natal no Brasil. Então tem a experiência dele. Mas ele tinha Natal lá no mundo dele? Não, era uma outra religião que ele vivia. Entendi. Aí ele traz pra cá e ele conhece o Natal, e aí ele vai gastar o 13º dele com o Natal bem brasileiro, competindo com o pisca-pisca da janela do vizinho e comprando um monte de presente pra família. Muitas vezes o Natal com pouca sensibilidade religiosa, né? Talvez até muitas vezes contradizendo, né, a experiência cristã, né? Mas ao mesmo tempo, o Natal, eu acredito que se você tem um capítulo de Natal, o Natal, esse tempo, esse mês de dezembro, é um tempo de tantas sensações positivas, né? Para a maioria das pessoas, naturalmente. Eu acho Natal mágico. É por isso que eu quis mágico, que Alden vivesse isso, porque ele é um cara muito otimista e um cara muito família. Né? Ele sofreu muito com a perda da família e ele quer construir uma outra família. Então, uma coisa que para ele, assim, para a família dele, que faz muito sentido para comemorar a família, é viver o Natal. Então, por isso que Alden tem o dia dele de Natal, porque ele quer comemorar a família dele, ele quer sentir aquela gratidão de ter alcançado um desses objetivos. E ele construiu uma família aqui em Rio das Ostras? Construiu. Nossa, que coisa legal. Mas esse não é o fim do livro. Não, eu não é sei. Nem o meio. Então, tá bom. Então, olha, tá disponível na internet, Dorro, né? Um ótimo presente de Natal. Excelente presente. Né? Inclusive, livros são excelentes presentes de Natal. Sem eu adoro dúvida. ganhar livro. Sem dúvida. E é um grande incentivo. Muita né? coisa. E essa atitude de dar, né? Então o Natal tem muito disso, né? De nos doarmos um pouco, sair um pouco de nós mesmos, né? E chegar um pouco ao outro, né? E acho que você também escrever o livro é uma doação muito grande, né? Mas esse o quanto de você tá aqui, não é isso? Exatamente, esse é o meu propósito. Eu amava muito esses personagens. Eu queria oferecer o melhor de mim para as pessoas. Esse aí é o melhor de mim. Nunca deixei de tentar entregar o melhor de mim, sabe? Superar os meus limites, reescrever um parágrafo 1000 vezes, porque eu queria que quando alguém pegasse esse livro, ela sentisse que aí tá o meu coração purinho. Todo o amor que eu tenho, eu coloquei aí. Que coisa linda, Laura. Então essa fica, inclusive, como uma mensagem aqui de Natal, né? Laura, uma escritora, Arual Ortiz, né? É o Laura ao contrário, Isso. né? E uma jovem brilhante que fez o curso de letras, tem uma família também, né? Especialmente aqui, pelo que você citou, a sua mãe trouxe para você esse incentivo do gosto de escrever, naturalmente de ler. Também o seu pai, né, trouxe para você memórias belíssimas, a ponto de você dedicar, né, o seu livro a uma experiência de Rio das Ostras, que remonta também à experiência de você que teve naquele local. Uma cidade tão simpática. Eu também tenho memórias muito boas de Rio das Ostras. Sabe que quando eu quero lembrar do meu pai falecido, eu muitas vezes tenho que ir para os campi, né? Seja a nossa unidade de Cabo Frio, Maricá, e às vezes a gente tem que passar no Campus Macaé e eu falo assim, olha, vamos passar aqui e eu vou tomar um cafezinho numa praça lá de Rio das Ostras, uma praça que era central à época, não sei, porque cresceu muito, né? E ali eu lembro do meu pai também, é uma memória muito positiva que eu tenho, né? Que coincidência boa dos espaços de Rio das Ostras, Sim. espaços dos nossos pais, né? Então, Laura, eu desejo a você muito sucesso. É um orgulho para essa instituição ter podido contribuir de alguma maneira com o desenvolvimento do seu talento. Você que disse que teve aqui encontros com professores maravilhosos, com colegas maravilhosos, provavelmente com colegas técnicos administrativos maravilhosos, que de alguma forma, né, seja aqui na reitoria, na sua bolsa, né, com o professor Jones e todas as pessoas que fazem dessa escola um espaço para gerar talentos, para propiciar a vocês, para desenvolver o talento de vocês. Que você tenha um Natal maravilhoso com a sua família e que as pessoas possam também, né, dar de presente livros e, quem sabe, o livro, né, da Arual Ortiz,
né, que é um livro belíssimo. Muito obrigado pela sua presença. A todos vocês que nos acompanharam nesse ano, um Feliz Natal. Que vocês possam ter esse momento de esperança, de generosidade, de um Brasil melhor, de um 2023 melhor. Essa é a esperança que eu tenho certeza que está ocupando a memória de todas as pessoas, que a gente possa ter um Brasil mais harmônico, um Brasil que de fato olhe verdadeiramente para aqueles que mais precisam, mas não apenas na perspectiva de ser uma pessoa diferente, mas fazer com que todas as pessoas possam desenvolver os seus talentos. E quem sabe nós possamos ter muitas escolas como essa nossa, em tantos lugares, chegando próximo à juventude e incentivando. Dê sua mensagem aqui para a juventude, de Natal, mas da sua forma, sua mensagem final. Primeiramente, eu queria agradecer o espaço, né? Porque é muito bom recordar essas memórias do IFE, muito bom poder falar da vocação da minha vida, que é esse livro. E de mensagem, sinceramente, nunca desistam. Cara, a vida tá cheia de coisa boa pra gente correr atrás. Se não tá sendo bom é porque a gente tá indo pro lado errado. Então a gente tem que colocar o nosso coração, porque o coração tem que vir na frente e colocar muito esforço naquilo que a gente sonha, porque os sonhos literalmente se tornam reais. Eles literalmente se tornam coisas que a gente pode tocar. E esse livro foi um presente de Natal que eu pedi durante muitos anos. Eu sempre escrevi uma cartinha falando: Deus, por favor, me deixa publicar esse livro. E tá aí. Eu consegui. Bonita. Que coisa bonita, Laura. Então, um Feliz Natal, tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Terminamos o ano com chave de ouro, com uma aluna espetacular, uma jovem muito promissora, uma professora que vai continuar levando para a juventude, para as crianças, o seu melhor. Continue assim, faça a diferença na vida das pessoas, tá, Laura?